Olá! Olha o Motolama de volta aí, gente. Depois de 20 anos fora do circuito, cá estamos nós de volta. Antigamente o Motolama era ponto .doc, agora é ponto .mp4. Se você não entendeu a piadinha, vai pesquisar. Minha moto venenosa vai passando lá na roça. A história do jornal Motolama já foi exaustivamente contada pelo Renato, Jeca Joia, pelo Adalto da Motorride. Mas como sabem, o Lama nasceu em 1988 como informativo do Rio Trail Clube, um clube de trail do Rio, isso é óbvio. Mas veja bem, ele não nasceu na lama, ele nasceu lama. E na época, foi em 92, o informativo tinha parado no tempo do clube, em 89, e em 92 resolvi relançar a revista, o jornal na época, né? E depois de uma ou duas edições, entrou a participação do Ronaldo Dalai Lama, né, conhecido também, que escreve até hoje no Jeca Joia, e resolveu entrar com um suporte comercial para ajudar o jornal. E um pouco mais na frente entrou o Fausto Macieira, falando sobre a parte de motocross. Mais na frente entrou Mário Pareto, Jaime Ramon, enfim, outras pessoas, personagens que vieram a brilhantar. E o último a entrar foi o Renato Furman, conhecido como Jeca Joia, que eu apelidei ele disso na época. O Motolama foi o primeiro informativo a falar de motociclismo off-road. Trail, enduro, motocross, trilha, passeio de fim de semana, tudo. Foi o primeiro a falar desses assuntos de uma forma específica, não sendo falando de moto de rua e no meio falando de novo de moto de trilha. Era só assunto nosso, era fora de estrada, terra. Por isso o nome, lama. Inclusive, para os mais antigos, devem se lembrar do conjunto de rock, Rock Lama, que tocava músicas ligadas ao tema motociclístico. O Rock Lama fez apresentação na Largada de Independência, Neutral de Independência, e essa foto aqui é quando eles se apresentaram no restaurante Trilhas e Minas, que era aqui em Carvalhos, que era um restaurante temático. Ele tinha moto pendurada nas paredes, tinha marca de moto nas paredes, e o cardápio tinha filé Husqvarna, espaguete alho e óleo 2 tempos, e coisas desse tipo. Como esse canal não é para falar de coisas velhas, nosso assunto aqui é moto, motocicleta, duas rodas, etc, etc, etc. Vamos arrumar uma história primeiro. Qual a diferença entre motociclista e motoqueiro? No meu modo de ver, veja bem, isso é da minha forma de ver. Moto, quem anda de moto é motociclista. Quem anda de motoca é motoqueiro. Veja, você não tem motoca, nem eu. Eu ando de motocicleta. Nada contra motoqueiro. Nada contra quem trabalha profissionalmente nisso. Eu mesmo faço serviço de courier, volta e meia. Para quem não sabe, courier é uma forma chique de escrever delivery, ou motoqueiro. Para explicar melhor, a minha birra com a palavra motoca vem lá dos idos de 83, 84, que no fim de semana a gente estava fazendo uma trilha. Até essas trilhas de fim de semana gostosas, onde sai um monte de gente se perdendo, fazendo merda na rua, etc. E como toda trilha, no meio da trilha tem a parada no bar, onde o nego vai comer uma besteira qualquer, comer um sanduíche ou comer um biscoito vencido e Coca-Cola quente, uma fatia de 1 centímetro de espessura de mortadela, o próprio sanduíche já vem lambuzado com uma margarina meio esquisita. Mas enfim, então estávamos todos lá dentro do bar e as motos paradas do outro lado da rua. E a minha Montesa, que estava lá parada, ela era seguramente 1,5 palmo mais alta que as outras e destacava daquele monte de DT e XL. Nisso chega um sujeito e começa a observar a minha moto, né? E moto da gente sabe como é que é, né? É que nem você sair para ir ao cinema com sua esposa e o cara ficar zarando tua mulher. Tu vai tomar satisfação. Moto é a mesma coisa. Eu cheguei perto do cara, com aquela cara meio de não estar satisfeito com a situação. O cara virou para mim e falou: bonita sua motoca. Eu me segurei para não falar para ele que motoca era, né? E educadamente eu mandei para ele: meu senhor, motoca, excelentíssima senhora sua mãe.
Ele ficou meio bravo, mas pelo menos eu desopilei o fígado e tirei o problema da frente. Mas, como estamos falando em Montesa, nada como relembrar essa icônica marca, que foi uma das responsáveis pelo crescimento do esporte aqui no Brasil. Do esporte off-road, né? Enduro, trilha, etc. A Montesa é uma marca espanhola fundada por Per Meyer e Bultó. Esse Bultó, mais na frente, um dia ele vai montar a Bultaco. Mas por enquanto ele é sócio do Per Meyer na Montesa, que em 1945 começaram a fabricar a primeira moto, que é essa daqui, que é a A45. Era uma pererecazinha, 125, enfim, mas inclusive essa moto andou participando de competição. E eles lançavam para competir essa moto aqui, que eu não consegui achar referência do nome dela, mas é uma moto de corrida da Montesa. Essa moto, inclusive, ganhou 24 horas de Montjuic, várias motos. E mais na frente, eles começaram a pegar, lá por volta de 63, eles começaram a pegar o gostinho pelo fora de estrada. Aí lançaram a Impala 250, que é essa daqui. Repara que o quadro dela é de aço estampado, igual a Honda Dream, ou outras motos da época. E a suspensão traseira é bichoque. Nesse meio tempo, as Montesas começaram a fazer seu nome na Europa e nos Estados Unidos. O que é interessante a história, porque um dos representantes da Montesa nos Estados Unidos era o próprio Steve McQueen. Quem lembra do Steve McQueen do filme 24 Horas de Le Mans, A Grande Escapada, enfim. Ele era artista de cinema e corria de motocross e carro quando tinha. E ele era representante da Montesa para os Estados Unidos. E na época, ele lançou o lema, que até hoje é o lema da Montesa, que é o Viva Montesa. E esse lema foi baseado no filme de 52, Viva Zapata, que era um revolucionário mexicano. E ele aproveitou o Viva Zapata e trocou o Zapata pelo Montesa e ficou Viva Montesa, e até hoje o lema da Montesa é Viva Montesa. Mas o que temos com isso, se moramos no Brasil, é que a Montesa surgiu no cenário brasileiro na época que estava começando a surgir o esporte fora de estrada. Quem trouxe a Montesa foi a Ibramoto, uma empresa lá de Curitiba, que ela já tinha uma experiência em moto. Em 1971, ela começou a importar a Garelli, que é essa lampreiazinha aqui, que era uma moto voltada exclusivamente para o público feminino. Mas como vocês podem notar o jeito dela, que ela tinha até aquele cortezinho no quadro para as mulheres sentarem de saia. Mas como era uma moto barata e fácil de andar, muito marmanjo comprou essa moto. E inclusive eu já vi até fazendo trilha de Garelli. Com a Ibramoto vendendo só a Garelli, era um mercado restrito, eles não tinham muita opção, eles começaram a importar lá para 79 as primeiras Montesa Cota. Essa daqui da foto, ela está uma manobra feita pelo nosso saudoso amigo Carlão Coachman, pai do Carlãozinho da Moto Story. Foi ele que praticamente inventou o esporte no Brasil. A minerada não vai gostar, vai dar um pulo desse tamanho dizendo que não, que saiu lá em Minas. Porque desde 75 os caras já organizavam enduro lá em Minas. Mas isso daí é um tema para outro assunto, conversar com o Jacó, lá do TCMG, e ver realmente o que aconteceu. Mas o fato é que lá para 1981, o pessoal da Ibramoto foi à Espanha para renegociar a compra das motos. E a Espanha, na época, estava passando por uma crise violentíssima. E no pátio da Montesa, lá na Espanha, tinha um monte de H6 250 360, igual essa daqui. Aí eles chegaram lá e fizeram um acordo, Deus sabe qual, e compraram o lote de Montesas. E vieram as primeiras H6 360 e 250. Essa H6 360, que é igual a dessa criança aqui, era uma moto fantástica. Tinha na época 43 HP, hoje parece porcaria, mas na época era muita potência, comparando com a DT e a XL, que tinha 16 e 23 HP respectivamente. A Montesa com 43 HP era um canhão. E era na época uma moto muito moderna, porque sem ferramenta nenhuma, era uma moto projetada para enduro. Sem ferramenta você desmontava o carburador, soltava banco, tirava pedal de marcha, pedal de freio, soltava o tanque, enfim, tudo isso sem ferramenta nenhuma. O que facilitava, até abrir o carburador, ele tinha uma alcinha embaixo que segurava a cuba. Essa moto tinha uma baixa muito fraca. A alta dela, quando ela passava de uma certa rotação, ela parecia que ela tinha a válvula de torque, mas não tinha. Muita gente mexia nela tentando acertar a carburação para baixa rotação ou para alta rotação.
Dificilmente você conseguia carburar ela nas duas. O meu amigo Fellner, um dia que eu vou falar sobre ele andou mexendo no carburador e tentou conseguir chegar no meio termo. Mas ele ainda assim levava giglê. Quando chegava na roubada, ele botava o giglê para a trilha de baixa e quando chegava na alta, ele trocava o giglê e botava outro giglê. Mas isso é outra história mais para frente. Mas voltando a falar da Ibramoto, quando na década de 80, você para importar uma moto, para nacionalizar, você tinha que começar importando a moto e ao longo do tempo você tinha que atingir 100% de nacionalização. A Ibramoto até tentou. Paralama de plástico, pneus nacionais, banco, capa, paralama traseiro não, mas a lanterna, descarga, abafador, várias coisas eles começaram a nacionalizar. Mas, obviamente, que enfrentando a dificuldade de preços, dificuldade de nacionalizar peças de motor, tal, eles não conseguiram passar de 20% do índice de nacionalização dela. Só sei que por conta disso, em 84 a Montesa, ou a Ibramoto, encerrou a venda de Montesa no Brasil. Mas na Espanha, a crise continuava. E o governo espanhol, que não permitia a entrada de motos estrangeiras, resolveu permitir a entrada de motos, normalmente das japonesas, e desde que a empresa que viesse importar moto ajudasse de alguma forma, se associasse de alguma forma às fábricas espanholas. Foi aí que nasceu a Montesa Honda SA. A Honda, de olho no mercado de trial, que a Honda não tinha, resolveu, junto com a Montesa, melhorar as cotas, né? A cota de moto de trial. Com isso, a Montesa manteve a produção das motos de trial e fabrica até hoje, como essa cota 4RT que está aqui, que é uma das motos que é Montesa, Honda e disputa o Mundial de Trial. Ano passado, a Montesa, 2020, a Montesa comemorou 75 anos de existência. Parabéns para eles de manterem viva a história das motocicletas na Espanha. Gente, é isso aí. Um abraço, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, porque senão esse trem aqui não rola. Preciso da ajuda de vocês. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau. Minha moto venenosa vai passando